Boa noite a todos, 7h30, chuvosa, né? Obrigado pela presença aí, pelo prestígio, é mais um centro de estudos aqui da Clínica Revitalis. Nós temos hoje conosco, quer dizer, não apenas as pessoas, mas o tema muito interessante, né? Cannabis medicinal, ciência e evidência. Como é que isso vai se desenrolar, né? Um tema tão quente, tão interessante, com tanta, vamos dizer assim, emoção envolvida hoje em dia, e a gente precisa, muitas vezes, quando tem muita emoção envolvida, tentar contrabalancear um pouquinho com a razão, né? E aí eu trouxe um homem, o defensor da razão, que é o nosso amigo Marcelo Elevato, professor da PUC, amigo meu de muitos e muitos anos, né? Correspondente internacional do Colégio de Neuropsiquiatria Europeu, da EFL, da EPA, professor da PUC também. Ele vai poder explanar para a gente exatamente o que é a cannabis medicinal, onde em que pé que nós estamos, né, com relação à cannabis medicinal. O que se tem de evidência, o que se realmente pode fazer, o que não se deve fazer, os motivos e outras coisas mais. Acredito que ele vai entrar muito no pormenor de como funciona hoje tanto o efeito da cannabis em si, quanto legislações, etc., porque é um cara que, quando vai estudar, estuda de tudo mesmo, né? Então, acredito que todos teremos uma explanação muito rica. E, para fazer um contraponto, uma outra pessoa, uma lenda também, o nosso amigo Álvaro Estima, professor também da PUC, do BIP, né? Não é isso, Álvaro? Hoje você está dando aula pelo BIP também? Também. De farmacologia, sempre presente aí, né, nas nossas lives aqui, sempre contribuindo muito com sua opinião, estudioso da psiquiatria, da psicofarmacologia, e eu acho que vai ser uma pessoa que vai agregar muito valor aí ao final também da nossa apresentação. Para passar somente a etiqueta, gente, de como é que a gente tem que funcionar para dar certo, eu peço o seguinte, que se vocês vierem ao longo da apresentação terem algum tipo de dúvida, né, quiserem perguntar, por favor, digitem, para que a gente possa manter a maior quantidade de silêncio possível aqui na sala, para que o professor Elevato possa tocar dentro do nosso tempinho, né? Que a gente tem 1 hora, aí, 1 hora e pouquinho, muito mais do que isso a gente acha que não funciona. Então, a gente está meio programado para terminar nos 45 minutos, e depois abrir realmente para as perguntas. Mas, se mesmo assim houver pergunta ao longo, escreve aqui, que eu vou estar sempre de olho, e, sendo mais pertinente, eu peço licença e faço na hora, senão eu guardo para o finalzinho. Tá bom? Elevato, obrigado mais uma vez. Aí vou passar a palavra para você e vamos nessa. Bom, boa noite, Sérgio, boa noite, Álvaro, boa noite a todos. Prazer estar mais uma vez aqui no Centro de Estudos da Revitalis, e acho que é bem interessante poder discutir a cannabis medicinal de um ponto de vista não comercial, né? A maioria das oportunidades que nós temos de receber informação sobre cannabis medicinal tem um viés comercial muito claro, e aqui nós hoje não temos patrocínio, não temos nenhum tipo de conflito de interesse, e vamos poder discutir as evidências científicas da maneira mais neutra possível, né? Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá, sem mais delongas. Aqui o Sérgio falou das minhas atividades, né? Acho que uma coisa bem interessante que eu estou fazendo agora é coordenar essa comissão, na verdade, de educação em psicofarmacologia, né? Mudou aqui esse nome, e também participar da comissão de novas tecnologias da ABP. Acho que vai ter algumas coisas bem legais aí aparecendo nos próximos tempos. Não tenho nenhum conflito de interesse atualmente com nenhum tipo de indústria, tá? Seja editorial, seja farmacêutica, seja de cannabis, e então estou bem à vontade para falar sobre o tema. Vamos aqui às questões que eu vou tentar entender e responder junto com vocês aí. A gente vai começar falando do sistema endocannabinoide e funções, depois sobre fitocannabinoides,
potencial utilidade do canabidiol na psiquiatria, quais os mecanismos, né? O que nós temos já de evidências pré-clínicas, né? Óbvio que cada tópico desse aqui vai ser super resumido, porque poderíamos ter uma aula de cada um, né? Quais as evidências clínicas que já existem da utilidade do canabidiol na psiquiatria, quais os medicamentos à base de cannabis ou canabinoides sintéticos existentes, aqui não restrito à psiquiatria, e a situação regulatória dos produtos à base de cannabis no Brasil. Que isso é uma coisa que acho que pouca gente tem paciência de ler, né? RD6 da Anvisa, para entender exatamente qual é a situação regulatória desses produtos à base de cannabis. Vamos ver que a nômina que a Anvisa utiliza é exatamente essa aqui, produtos à base de cannabis, tá? Não são medicamentos nem nenhuma outra coisa semelhante. Então vamos lá, vamos começar pela farmacologia, que é o meu tópico favorito, e eu acho que é muitíssimo interessante no sistema do canabinoide, é efetivamente algo de novo na psicofarmacologia e algo que vai povoar aí os nossos estudos pelas próximas décadas, né? Pelo menos de quem sobreviver décadas, que não deve ser o meu caso. Bom, o que é o sistema endocannabinoide e quais suas funções? É a primeira pergunta. Então, a partir da compreensão do sistema endocannabinoide, né, que é exatamente o teatro de operações, né, vou usar aqui uma terminologia militar, o teatro de operações onde os fitocannabinoides operam, né, e onde outras substâncias operam também. Então, vamos lá. O sistema endocannabinoide é um sistema neuromodulador, tá? Ele atua modulando a atividade de outros neurotransmissores, basicamente via GABA e glutamato, de uma maneira bem complexa, tá? Uma maneira bem interessante. Ele é disseminado, então, da mesma maneira que a gente fala da disseminação da presença do GABA e do glutamato, que são aqueles aminoácidos neurotransmissores, né? Vamos só recordar aqui rápido, GABA inibitório e glutamato excitatório são neurotransmissores mais ou menos ecumênicos no sistema nervoso central. Então, os endocannabinoides, o sistema endocannabinoide também é disseminado e tem muitas funções. A gente pode enumerar, por exemplo, desenvolvimento do sistema nervoso, plasticidade sináptica, resposta a estímulos internos e estressores ambientais. Nós vamos ver cada um desses tópicos aí um pouquinho mais adiante. Então, aqui é a linha de tempo da descoberta dos componentes do sistema endocannabinoide. Eu estava até brincando com o Álvaro aqui. Ano do meu nascimento, 1963, descrição do canabidiol, tá bom? 1963, que em ciência, pelo menos no século passado, né, se a gente contasse 60 anos, era um átimo, né? Hoje em dia as coisas estão andando muito mais rápido por causa da tecnologia. Próximo marco, 1964, THC, né? Às vezes a gente pensa que THC sempre existiu, né? De tanto que a gente ouve falar dele em farmacologia, em dependência química, etc. Mas não, uma molécula descrita recentemente, também pelo mesmo grupo, tá? 1988, a gente vê que tem um hiato muito grande aqui até a descrição do receptor canabinoide do tipo 1, que ainda é o receptor mais estudado, o receptor considerado mais importante, talvez, porque outros componentes ainda não tenham sido tão esmiuçados. 1992, anandamida. Isso aqui eu lembro muito do professor Romildo, né, quando a gente falava de cannabis em geral e cannabis medicinal em particular, ele sempre dizia: Marcelo, antes de qualquer coisa, vamos estudar a anandamida. E ele estava certo, né, para variar um pouco. 1993, receptor canabinoide tipo 2, né, a gente já está aqui muito próximo dos dias atuais. 1995, o 2-AG, que é o outro canabinoide endógeno, né? Muito semelhante ao não dá para chamar de neurotransmissor, mas eu vou chamar numa licença poética para facilitar a compreensão, tá?
E aí, depois, em 1998, estava conversando com o Sérgio ontem sobre isso, teve a descrição da teoria do efeito entourage ou efeito comitiva, que não está ainda nessa linha de tempo aqui, mas talvez eu depois modifique essa aula para incluí-lo. Vamos lá. Então, quais são os componentes desse sistema endocannabinoide? Tá? O sistema endocannabinoide existe no organismo de todos nós, tá? E da maioria dos animais, digamos assim, né, mamíferos e animais que tenham, guardem alguma semelhança genética com, né, os nossos, a nossa filogênese. Nós temos os receptores, que eu citei ali, né, canabinoides do tipo 1 e tipo 2, diversos outros também, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Temos os ligantes endógenos, que são a anandamida e o 2-AG, também já passamos por eles. E agora eu vou chamar a atenção de vocês aqui de algumas coisas muito importantes e que vão ser certamente alvos farmacológicos muito estudados nos próximos anos. As enzimas de síntese, né? Da mesma maneira que a gente estuda tirosina hidroxilase, triptofano hidroxilase para monoaminas, nós vamos estudar essas enzimas aqui, né? NAP e a NAP-PLC e NAP-PLD, que são enzimas de síntese da anandamida, diacilglicerol lipase e as suas variantes, que são enzimas de síntese do 2-AG. Tá? E já temos muitos dados pré-clínicos ainda, né? A maioria, da importância de atuações farmacológicas sobre essas enzimas de degradação aqui. A aminohidrolase ou aminohidrolase de ácidos graxos, né, que é auxiliada por essa proteína ligante de ácidos graxos aqui, a FABP, monoacilglicerol lipase e diacilglicerol lipase. Tá? Essa aqui degrada a anandamida, essa aqui degrada 2-AG. Então, tem vários fármacos já no pipeline de diversas indústrias que inibem essas enzimas aqui e aumentam os níveis de anandamida ou 2-AG com algumas finalidades terapêuticas. Okay? Então, a gente está aqui ainda falando de sistema endocannabinoide, estamos longe ainda dos fitocannabinoides, que é o nosso tema final de hoje. Ok? Então, para nós da psiquiatria, os receptores do tipo 1 são mais importantes do que do tipo 2. Tá? O tipo 2 tem sido descritos mais recentemente como significativos na regulação de algumas funções do sistema nervoso central, como, por exemplo, recompensa e por aí vai, mas os receptores do tipo 1 são os mais estudados. Né? E tem toda essa série aqui de funções relacionadas à fisiologia dos receptores, tá? E dos canabinoides endógenos, então a gente não pode cair na tentação de achar, então se anandamida e 2-AG estão envolvidas aqui, por exemplo, na memória e cognição, então utilizar um fitocannabinoide exógeno vai melhorar isso aqui. Não é tão simples assim, como a gente sabe muito bem da farmacologia. Tá bom? Então vamos adiante, que o nosso tempo não é tão grande assim. A gente vê aqui quais as regiões cerebrais que têm maiores concentrações de receptores do tipo 1. É bem interessante ver aqui que tem concentrações muito grandes no córtex, né? O que nos faz imaginar que existe realmente uma relação muito íntima com GABA e glutamato, né? Se a gente lembrar daquelas camadas, das 6 camadas do córtex, né? Onde estão lá os neurônios piramidais e os interneurônios GABAérgicos, a gente vai ver que tem muito receptor CB1, né, convivendo com esses receptores. E temos, por exemplo, em regiões límbicas, como o córtex cingulado, em regiões importantes para cognição, até para o aprendizado de memória implícita, como o cerebelo, até uma densidade mais alta. Ok? Vamos lá. Então, a gente está começando a entender aqui, né? Já entendemos que existem os receptores, já entendemos a localização e vamos entender agora como eles funcionam. Os receptores canabinoides do tipo 1 são os receptores ligados às proteínas G mais numerosos, tá? No nosso sistema nervoso central. Então, vamos lembrar rapidamente, o receptor ligado à proteína G não tem canal iônico, ok? O neurotransmissor
ou não, que o neurotransmissor, no caso aqui, é um endocannabinoide, vai docar aqui e vai deflagrar uma série de eventos intracelulares, né? Aqui são as principais vias, aquela via clássica do AMP cíclico, proteína quinase A. Aqui é importante lembrar que ele atua via uma proteína inibitória, tá? Uma GI, a estimuladora é a GS. Então, só lembrar que receptor canabinoide do tipo 1 só vai influenciar canal iônico indiretamente, ok? Tem um tipo aqui de receptor de canal iônico que é influenciado indiretamente por essa proteína G, uma vez que o endocannabinoide DOC, né, se ligue aqui. Tá bom? Só lembrar aqui que tem duas grandes famílias de receptores, né, proteína G e canais iônicos. Proteína G age mais lentamente, de maneira mais duradoura, e os canais iônicos agem como está descrito aqui, mudando os gradientes iônicos, alterando a polaridade neuronal. Tá bom? Eu estou rabiscando aqui a minha tela ou alguém está? Ok, não está atrapalhando, tem aqui uma linhazinha verdinha, mas vamos adiante, tá bom? Então, aqui é um artigo sobre anandamida, e eu botei esse artigo aqui só para mostrar para vocês que, além daqueles canais de cálcio que estão representados lá no slide anterior, a gente tem também ação sobre canais de potássio. Tá? Então, o que acontece? Há um bloqueio do ingresso de cálcio, né, quando eu ativo esses receptores aqui, ou seja, eu dificulto a despolarização, e há também um aumento da saída de potássio, que facilita a repolarização. Então, no final das contas, eu tenho um efeito de rede aqui que eu poderia chamar de inibitório. Mas a gente vai ver que nem sempre é inibitório, tá bom? Vamos lá. Continua a linha verde aqui. Se eu tivesse numa fase mais obsessiva, ia pedir para apagar, mas tá, não tem problema, não. Vamos lá. A gente já viu aqui a localização dos receptores na membrana, e aí tem uma outra coisa bem legal, que é o seguinte: ao contrário do que nós estamos habituados a estudar na farmacologia, existem receptores canabinoides intracelulares, tá? Eles podem ser, por exemplo, internalizados, tá? Retirados da membrana e guardados aqui no endossoma, digamos assim. Eles podem ser constitucionalmente intracelulares, por exemplo, esses que são aqui lisossomais, ou mitocondriais. Então, eles têm uma grande variedade de funções, né? E algumas são até antagônicas. A gente vê aqui, né, aumento ou diminuição de cálcio intracelular. Liberar cálcio dentro da célula é igual a despolarizar, né? Diminuir cálcio dentro da célula é igual a hiperpolarizar. E tem uma função muito importante também na respiração celular, ok? Então, vamos lá. Acho que já falei tudo aqui, né? Nem olhei aqui para o slide, mas acho que já falei tudo que precisava. Então, os receptores. Oi? Posso perguntar, assim, desculpa a minha ignorância completa aí no assunto, que é o seguinte: esses receptores intracelulares aí, deixa eu voltar aqui. Eles já são conhecidos há muito tempo, não? Cara, eu não sei se eles descreveram junto lá na década de 70 com o receptor canabinoide do tipo 1. Tá? Esse estudo aqui é de 2018, mas eu acredito que já tem essa descrição há mais tempo. Eu não sei te dizer quando foram descritas as localizações intracelulares dos receptores canabinoides do tipo 1. Realmente mas não parece ser há muito tempo, né, Marcelo? Que essas cascatas aí intracelulares não são tão antigas assim, a descrição delas, né? Eu acho que elas são bem antigas. A gente aqui não sabia muito, né? Não, existia, sempre existiu. A gente é que não sabia, né? Na verdade, assim, a primeira descrição de sinalização intracelular que eu vi foi em 94, mais ou menos, no livro do Eric Nestler, que é muito interessante, está
Está vendo até hoje na Associação Psiquiátrica Americana, né, que é Fundamentos Moleculares da Psiquiatria, que já falava não de canabinoides, obviamente, mas de mensageiros intracelulares. E toda a geração de livros ali dos anos 80, 90, Wildorf e tal, já falavam desses mensageiros intracelulares. Agora, receptor intracelular não é uma coisa comum. Então, essa pergunta do Sérgio é legal, porque realmente eu não sei quando foi descrito nessa localização. Tá? Eu sei que esse artigo aqui foi o artigo de onde eu tirei, inclusive essa ilustração é de 2018, é bem recente. Mas vamos lá. Então, receptor tipo 1, receptor tipo 2, a gente já viu, né? E aqui ficamos com já um dever de casa, né? Quando foi descrita a localização intracelular, podem ver que o doutor Sérgio é um cara bom para elaboração de prova, né? Quando foi descrita a localização intracelular dos receptores canabinoides? Não sei, zero. E outros receptores que são muito importantes também, que têm sido cada vez mais estudados. Então, tem aqui uma série de receptores, né, como esse receptor aqui, que é um receptor nuclear, que é o PPAR, ativado por proliferador de peroxissoma, receptor valinóide, é o TRPV1, o aniloide, canal de cálcio a gente viu, né, o VGCC, retificador de influxo por potássio a gente viu também, é o GIRC, e alguns receptores ionotrópicos e metabotrópicos de glutamato. Tá? Então, o sistema endocannabinoide tem uma relação muito íntima com esses aminoácidos também e com alguns neurotransmissores clássicos que nós vamos ver um pouquinho a seguir, né? Um pouquinho mais adiante, na realidade. Então, falando de ligantes endógenos, a gente já passou aqui muito rapidamente por uma descrição do sistema. Os principais ligantes endógenos são esses que nós já vimos que a síntese e a descrição, né, é relativamente recente, anandamida e 2-AG. Qual é a importância disso aqui? A gente falou da importância da anandamida e do 2-AG em vários sistemas cerebrais, inclusive sistemas cerebrais de recompensa, que interessam muito a psiquiatria. E agora vamos ver aqui aquela síntese e degradação que a gente vê de uma maneira muito estática, né, de uma maneira mais dinâmica. Então, aqui a gente tem a hidrólise de fosfolipídios de membrana, geração da anandamida e do 2-AG e a degradação, que nós já vimos. Tá bom? Então, eu tenho aqui, da mesma maneira que acontece na neurotransmissão clássica, uma miríade de alvos farmacológicos a serem estudados e uma quantidade incomensurável de fármacos a serem desenvolvidos aqui. Felizmente, nós estamos numa época de inteligência artificial, etc., e isso não vai ser uma tarefa inexequível. Vamos lá. E aí eu vou passar rapidamente aqui só dois slides para vocês sobre a aplicação potencial do sistema endocannabinoide na psiquiatria, com foco em inibidores da aminohidrolase de ácidos graxos e da monoacilglicerol lipase, que são as enzimas que a gente pode dizer assim, que estão mais adiantadas, né, em termos de desenvolvimento de medicamentos baseados no sistema endocannabinoide. Basicamente, essas enzimas estão sendo estudadas na psiquiatria, em depressão, ansiedade, em alguma coisa de sono, e na neurologia, em Parkinson e Alzheimer. Tá? E agora, vamos lá, a gente tem agora o diagrama final. Todos os personagens estão presentes aqui. Qual é a grande diferença do sistema endocannabinoide em termos de neurotransmissão para os neurotransmissores clássicos que nós estamos acostumados a estudar? Que a sinalização é retrógrada, tá? Ou seja, esses endocannabinoides são sintetizados no neurônio pós-sináptico, se difundem para a fenda sináptica, interagem com os receptores de membrana, tá? E algumas vezes se difundem, como eles são lipofílicos,
para o neurônio pré-sináptico também, ok? E isso é muito legal. Eles também não têm armazenamento, né? Não tem vesícula, são produzidos, liberados e utilizados sob demanda. Tá? Então, são utilizados de acordo com a necessidade. Então, vamos supor, né? Fazendo aqui uma analogia, eu tenho neuromoduladores, que é o que a gente estuda lá na neurotransmissão clássica, como serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, etc., que estão lá com os seus corpos celulares neuronais em núcleos definidos, geralmente no tronco cerebral, e projeções, né, via substância branca, que vão lá no córtex, né, onde eles levam mensagem para quem? Efetores locais, GABA e glutamato. A gente sempre estudou até aí. Quem influencia o GABA e glutamato para aumentar ou diminuir a sua atividade é o sistema endocannabinoide. Tá? Então, é um passo adiante do que a gente está acostumado a estudar. E essa influência é exatamente isso, é uma influência retrógrada. A minha atividade aqui está excessiva, eu tenho que reduzir. Vou mandar um impulso inibitório aqui, ou tenho que ativar, vou mandar um impulso excitatório. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma membrana sendo hidrolisada, né, para a geração de anandamida, ou 2-AG, né, aqui pela NAP ou aqui pela diacilglicerol lipase. Aqui eu tenho 2-AG sendo degradado pela monoacilglicerol lipase, né, e tem aqui a glicerol e ácido araquidônico, que serão reutilizados para sintetizar de novo essas substâncias, né, ou para sintetizar outras substâncias. E aqui eu tenho o outro lado da via, que vai me dar etanolamina e ácidos graxos. E aqui é aquele receptor nuclear que eu falei, o PPAR. Ok? Vamos lá, vamos adiante, senão a gente fica aqui. Dá para ficar a noite inteira, né, nesse slide. Deixa eu fazer só uma perguntinha, então, rapidinho. Vai ter que me dar, vou fazer igual na CPI, pela ordem, quero que reponha meu tempo. Vamos embora. Não, a gente vai prolongar, não se preocupa, não. É o seguinte, Alevato, essa é a função, né, dos neurotransmissores endocannabinoides, né, sendo liberados do pós-sináptico para o pré-sináptico com a função modulatória. Existe algum outro neurotransmissor que faz tem a mesma atividade, assim, o mesmo propósito, não? A neurotransmissão retrógrada, na época que eu estudei, se falava muito de gases neurotransmissores, o óxido nítrico, né? etc. Mas é diferente, né? Não é exatamente dessa maneira aqui, porque o óxido nítrico, na verdade, era como se fosse a difusão para sinapses vizinhas, etc. E aqui a gente vai ter algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, eu vou mostrar ainda sinapses tripartites, né? Que você tem uma célula glial colada aqui do lado, sendo influenciada também pelos endocannabinoides. Tem também heterômeros de receptores que são formados, né? Você junta um receptor de um tipo com outro, aí o mensageiro intracelular já é outro. Eu tenho algumas formas atípicas de agonismo também, que vão gerar atividades intracelulares diferentes, mas eu acho que o que é importante pensar é o seguinte, é uma sinalização final e retrógrada, né? Penso lá vamos falar de serotonina, por exemplo, a gente vai ver que tem uma interação importante aqui. Serotonina está lá nos núcleos da RAF, manda suas projeções lá para o córtex pré-frontal, por exemplo, lá ela vai agir no receptor 5-HT1A, num interneurônio GABA, e vai afetar a liberação do glutamato. Depois que o glutamato for liberado, quem é que vai frear essa atividade no final? Endocannabinoides. Tá? E é interessante lembrar assim, que em farmacologia você não pode chamar essas substâncias de neurotransmissores, tá? Porque neurotransmissor tem aqueles requisitos, né? Primeiro, produzido no neurônio pré-sináptico. Segundo, armazenado em vesícula. Então, eles subvertem, o Álvaro até gostou, né, dessa palavra, subvertem essa lógica aqui da neurotransmissão clássica. Tá? Então, é muito interessante, é um potencial absurdo que a gente tem, muita coisa para estudar. Tá bom?
Vou adiante e a gente pode depois prorrogar um pouquinho, se o Sérgio assim permitir, tá bom? Então, em relação à influência sobre a sinalização, aqui tem uma ilustração que eu acho muito legal, porque é uma simplificação que dá para a gente entender perfeitamente tudo isso que a gente discutiu até agora, ok? Então, eu tenho um neurônio dopaminérgico, pós-sináptico aqui, né, que está sendo inibido por GABA ou estimulado por glutamato, não é? E aí o que acontece? Eu tenho que alterar essa atividade aqui. Eu vou hidrolisar essa membrana do neurônio pós-sináptico e vou ter uma ação nos receptores pré-sinápticos desses neurônios aqui, que são de aminoácidos. Tá? Então, eu tenho aqui... você não tem neurônio, isso aqui é legal, esse diagrama que ele mostra que você não tem neurônio canabinoide. Tá? Você vai ter receptores canabinoides em neurônios de outros neurotransmissores. No caso aqui, do neurônio dopaminérgico, porque os endocannabinoides também agem na membrana dos neurônios na qual eles são produzidos. É outra coisa bem interessante de lembrar. Tá? Eu produzo aqui, eles vão influenciar esses receptores aqui que estão na membrana. Inclusive, aqui tem um componente do sistema endocannabinoide que a gente fala muito em neurotransmissão clássica, que é o alfa-1, tem 5-HT1A também, e por aí vai. Tá bom? Então, resumão. Estou inibindo com GABA, vem aqui um endocannabinoide para o GABA. Qual é o resultado disso? Estimulação. Estou estimulando com glutamato, vem aqui um endocannabinoide, aqui no caso é o 2-AG, né, que está representado, inibe a liberação de glutamato. Qual é o efeito final? Inibição. É inibição. Né? Parei com o glutamato, que é estimulatório, inibir. Ok? A gente vai ver que dá até uma certa confusão para entender essa ação, porque, na verdade, você vai, por exemplo, suprimir a inibição. É esse caso. Tá? Estou inibindo com GABA. Suprimo a inibição. O que eu tenho? Estimulação. Né? Aqui, estou excitando com glutamato. Suprimir a excitação. O que eu tenho? Inibição. Tá? Posso suprimir via receptores metabotrópicos, que não ionotrópicos, né? A inibição, e aí estimular, e posso suprimir a despolarização e inibir. Tudo isso aqui é para aqueles processos que a gente vê de expressão genética, formação de memória, toda a homeostase, tá bom? E aqui o que é interessante, né? A gente fala daquela potenciação de longo prazo, né? E, na verdade, a gente tem aqui uma depressão de longo prazo que pode ser induzida pelos endocannabinoides também, que pode ser na mesma sinapse ou em outras sinapses também. Então, os endocannabinoides são capazes de inibir a atividade da sináptica por muito tempo, ok? E tem também a autoinibição lenta, que também é um processo duradouro. Eles inibem a própria atividade do próprio neurônio, ok? Aqui também, mais uma vez, né? A gente estava conversando antes de começar a aula aqui sobre como seria interessante poder falar muito sobre esse sistema, etc. Cada mecanismo desse aqui dá uma aula. Tá? Cada vez que a gente pensa nisso aqui, dá para pensar em fazer uma aula, pelo menos muitos minutos, né, de discussão sobre isso. Então, vamos lá. A gente tem aqui um diagrama muito interessante que mostra a interação entre o sistema endocannabinoide, aqui, na realidade, a representação de uma sinapse excitatória, portanto, glutamatérgica, né? E aqui uma pós-sinapse que vai fazer esse mecanismo retrógrado que nós já vimos, né? Até aqui a gente já viu tudo, né? Vem aqui o glutamato, abre o seu receptor AMPA, né? Aqui ativa um receptor metabotrópico, e aí vem a mensagem aqui, tenho que frear essa atividade. Né? Diacilglicerol lipase transforma o diacilglicerol em 2-AG e
venho aqui. Não é? O que é isso aqui? Supressão da excitação. Tá legal? Exatamente o que a gente acabou de ver. Mas, além disso, eu vou ter ação nos astrócitos, ok? E na microglia também. Então, eu tenho receptores canabinoides nos astrócitos e na microglia, portanto, tem uma influência sobre processo inflamatório e também um reservatório aqui de neurotransmissores e de íons que vai influenciar a polaridade dessa sinapse aqui, que, por exemplo, é mais do que tripartite, né? Uma sinapse de tetrapartite, né? Sem nenhuma menção ao nosso técnico aí. Mas é muito legal, porque a gente está começando a ver a materialização, né, da influência de células que eram piada na neurotransmissão dos anos 90. Né? O Elias Engelhardt falava que todo aluno que perguntava para ele se glia influenciava a neurotransmissão e o comportamento era porque pensava com a glia, né? Então, então ele dizia, espero que vocês não sejam desses. Mas, na verdade, nós éramos desses, né? Então, pensamos com a glia, todo mundo pensa com a glia. Isso é uma coisa bem legal, tá bom? Então, aqui a gente vê regulação de fluxo de cálcio nos neurotransmissores gliais servindo como amplificador na neurotransmissão, e aqui a modulação de citocinas, né, que podem participar de atividades homeostáticas, como poda neuronal, como o pruning. Tá legal? Então, tem um fundamentozinho aí muito interessante. Aí, quando vocês acham que a gente já acabou tudo de complicado, eu botei só esse outro slide aqui para a gente ver como a anandamida 2-AG, seus receptores podem influenciar vários tipos de célula e fazer uma série de funções, né? Inibição da inflamação, atividade antiaversiva em memória, supressão da liberação de GABA no hipocampo, ou seja, o hipocampo vai funcionar, né? Que a gente tem depressão e potencialização de longo prazo, e por aí vai. É muito interessante, muito amplo o assunto, e acho que a gente vai precisar ter cursos de farmacologia que efetivamente ensinem a farmacologia do sistema endocannabinoide nos próximos tempos. Acho que Álvaro quer perguntar aí. Não, só para chamar atenção, né, Marcelo? Como o sistema canabinoide, como ele integra vários sistemas, como ele integra vários tipos de célula, né, como ele faz essa integração, aquela questão que você falou, né, no GABA, né, na excitação, na inibição, como isso é amplo, complexo, né, pelo que se sabe até agora, né? Quer dizer, era aquela coisa como você falou, não tem um receptor, não tem uma vesícula, não tem receptor, não tem uma vesícula, não tem um armazenamento, mas ele integra, né, uma miríade de estruturas e de vias, né, de circuitos, provavelmente, né, e a partir de uma situação aparentemente simples, pelo que se sabe até agora, né, da anandamida, do 2-AG, mas é impressionante a simplicidade e a complexidade disso, né? E vamos complicar mais daqui a pouco, mas aí o Sérgio, que sofria comigo lá na residência, né, porque era numa época que neurotransmissão era uma coisa meio de maluco, assim, meus residentes sempre foram torturados para saber isso, né? E o que a gente sabia era muito pouco. Quando se falava, eu me espantava que era o seguinte: prescrevemos benzodiazepínicos, não sabemos nada de GABA e glutamato, né? É uma coisa absurda que acontecia nos anos 90 e que, felizmente, né, está começando a mudar, porque o que interessava era o quê? O que tem valor comercial, serotonina, dopamina, etc. E isso, os outros neurotransmissores ficavam um tanto quanto negligenciados. Mas vamos em frente. Aqui eu estou só para mostrar para vocês aqui uma imagem de microscópio eletrônico. Aqui é uma sinapse tripartite, né? Eu tenho um astrócito, tenho um neurônio pré-sináptico, tenho um neurônio pós-sináptico, e aqui
de acilglicerol lipase. Então, tem aqui a membrana sendo dissolvida, ok? Para gerar endocannabinoides, para exercer a sua função, né, na pré-sinapse e no astrócito também. Tá? Que é a materialização, a foto mesmo de uma sinapse tripartite do sistema endocannabinoide. Muito legal essa foto. Mas vamos lá. Então, resumão aqui. Os endocannabinoides são neurotransmissores lipídicos, né? Vamos repetir, eles são formados a partir da hidrólise de lipídios na membrana. A sinalização é quase exclusivamente retrógrada, a gente viu que tem uns desvios laterais aí, né? Produção também é quase sempre sob demanda, né? Tem receptores em células gliais, né? Inclusive nos oligodendrócitos, que nós não citamos até agora, mas que são as células que produzem a bainha de mielina, né, no sistema nervoso central. Na periferia são as células de Schwann, e tem receptor mitocondrial no encéfalo, que nós vimos também. E aí vamos passar para os fitocannabinoides, ok? E fitocannabinoides já nos levam para os domínios aqui do que será a nossa cannabis medicinal. Os canabinoides mais estudados são o canabidiol THC, né? O canabidiol é o quase sessentão lá, meu contemporâneo, e o THC um pouquinho mais novo, um ano mais novo. E aí nós vamos ver o seguinte, olha que interessante, né? Vocês podem imaginar que o canabidiol e o THC agirão inevitavelmente em receptores do tipo canabinoide, né? Mas isso não é uma verdade. Então, eu tenho, por exemplo, a ativação do receptor canabinoide do tipo 1 pelo THC, que é um agonista, gerando alguns efeitos deletérios aqui, né? Que, no final das contas, vão alterar cascatas moleculares e desregular a função dopaminérgica. Isso aqui é muito relacionado à alteração dos sistemas cerebrais de recompensa e dependência química, por exemplo, né? E a gente pode lembrar que o THC é um agonista do receptor do tipo 1, e a gente tem, por exemplo, indução de psicose. Aí você lembra, e o Rimonabant? Rimonabant também é um agonista inverso até, né, do receptor canabinoide do tipo 1 e gerava psicose também. Então, o sistema é bem complexo. Tá? Oi. Posso rapidinho? Claro. Como é que isso se dá? Assim? Isso se dá em cima de cascata de segundo mensageiro, né? Existe ali a ligação, né, do THC com sim. o receptor CB1, um agonista parcial, né, como você falou, não é isso? Sim, sim. E o que é a afinidade? O que é que especificamente faz com que... Na verdade, ele vai competir com a anandamida e o 2-AG. Né? Essa é a grande questão, né? Porque a gente, às vezes, pensa assim, o sistema... Quando a gente estuda o sistema do canabinoide, às vezes a gente fica pensando em THC e canabidiol. Mas, na verdade, tem que lembrar que o ligante natural é a anandamida e 2-AG. Tá? Então, eu tenho aqui uma competição, né? E aqui, por exemplo, o THC muitas vezes vai vencer a anandamida na competição pelo receptor CB1, e o canabidiol, nesse diagrama aqui, vai vencer a serotonina, né? Na competição para se ligar ao receptor 5-HT1A. E aí, vamos lembrar, o receptor 5-HT1A está presente em que instância da neurotransmissão mediada por aminoácidos? Nos interneurônios GABA. Tá? Então, influenciar isso aqui vai influenciar, na verdade, a neurotransmissão GABAérgica. E a gente tem cascatas de sinalização intracelulares que podem ser virtuosas ou viciosas. Né? Nesse diagrama específico aqui, a gente tem ativação 5-HT1A pelo canabidiol sendo neurotrófica, ativando mTORC1, etc. E, ao contrário, a ativação aqui do receptor CB1 pelo THC
sendo viciosa, né? Fazendo um efeito inverso. Mas isso aqui é muito mais complexo do que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, é muito, muito interessante lembrar que o que a gente sabe do mecanismo de ação dessas moléculas, né, desses fitocannabinoides, ainda é muito pouco. Então, vamos lá, vamos complicar mais. Né? Aqui a gente tem um diagrama de ações do canabidiol. Então, por exemplo, o canabidiol vai inibir a recaptação de adenosina, vai ativar receptores de adenosina do tipo A1. Né? Ativar a adenosina tem uma ação normalmente inibitória. Né? A gente sabe que, por exemplo, cafeína é antagonista de adenosina. Vamos lá. Anandamida, aqui eu tenho canabidiol como inibidor da aminohidrolase de ácidos graxos. Vou aumentar a anandamida. Vou ativar CB1 e CB2. Vou inibir também com canabidiol essa FABPS, que é aquela proteína que transporta, na verdade, a anandamida para ser degradada. Então, ela não é propriamente uma enzima de degradação, é uma ajudante da FAH. Mesmo efeito, tá bom? Tem uma ação direta aqui nesse receptor, que é o receptor órfão, GPR55, órfão porque ele não tem um ligante estabelecido. 5-HT1A, voltou aqui o 5-HT1A, tá bom? Ativação direta, 5-HT1A, canabidiol. Canabidiol de fusão para o núcleo, PPAR, receptor ativado por proliferador de peroxisoma. Tá? A gente viu aqui só os receptores metabotrópicos. Né? Quantos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, e influência sobre recaptação de adenosina, degradação de anandamida. 7 mecanismos de ação só aqui. Né? 8, contando esse nuclear. Aí venho aqui para os receptores ionotrópicos, TRPV. Tenho alguns que vão ser abertos pela ligação alostérica do canabidiol, vão aumentar o influxo de cálcio ou sódio, vão aumentar a possibilidade de despolarização, outros serão inibidos, ou hiperpolarizar. Então, é muito interessante, né? Muita coisa para você imaginar quando você vai ver o efeito de rede dessa ativação aqui. Esse efeito em receptor ionotrópico, quem faz é o fitocannabinoide, né? Fitocannabinoide. O endocannabinoide... Endo também. Tá. Todos esses receptores aqui são ativados e são influenciados também por canabinoides endógenos. Tá? A gente tem uma combinação aqui. Então, é bem interessante o que você falou, lembrar sempre. Né? O que existe é anandamida e 2-AG. Né? Canabidiol e THC são exógenos, que a gente vai introduzir para competir aqui dentro. Ô Marcelo, aquela adenosina ali que você falou, se você puder voltar um segundo, a gente vai acabar atrasando, mas eu acho que tem que falar na hora. Isso tem a ver com sono também, né? Pode ser, mas tem outras coisas que influenciam o sono. Porque essa questão daí da adenosina e o receptor da adenosina que compete com cafeína, né? Ele tem a ver com o mecanismo do sono, aquela hipótese da adenosina, né? Do ATP que vai liberando a adenosina e vai ocupando os receptores. Então, na verdade, muitas teorias aí sobre o efeito de canabinoide em sono, né? Algumas, inclusive, são ligadas aí ao efeito entourage, que o Serginho gosta tanto, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas, sim, acho que você tem razão. Tá, obrigado. Tá, que a adenosina efetivamente é excitatória. Se você antagoniza, eu acredito que facilite o sono, né? Pelo menos eu sempre fui um estudioso da cafeína e um usuário também, e sempre fui curioso com essa questão aqui. Então, aqui, só para a gente ver sobre potenciais mecanismos de ação do canabidiol, na verdade, nesse artigo aqui se fala em 65 mecanismos de ação diferentes, tá? E aqui são os mais importantes. Então, a gente tem aqui aumenta a permeabilidade daqueles receptores vaniloides,
diminuição da permeabilidade de canais iônicos influenciados por receptores D2, que são proteína G, aumento de permeabilidade GABA-A, né? Aumento da atividade do sistema colinérgico, aumento da atividade dos receptores ativados lá por proliferadores de peroxisoma, desculpem, atividade BDNF, aqui mTOR, alteração de expressão genética, alteração e regulação da expressão epigenética, né? Regulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal negativa, né? Redução da reatividade, agonismo do receptor 5-HT1A, outros alvos no sistema do canabinoide, que são os receptores do sistema do canabinoide, e a inibição da amida hidrolase de ácidos graxos com aumento dos níveis de anandamida. Tá bom? Então, é uma mega polifarmácia, digamos assim, que tem que ser compreendida, né, para poder ser usada direitinho. Então, vamos lá. Aqui, vamos falar um pouquinho do efeito entourage. O efeito entourage foi descrito em 1998, né? Muito tempo atrás, mas ainda recente em termos de ciência, né? Pelo mesmo grupo lá do Mechulan, e, na realidade, eles identificaram o seguinte, que havia 2 ésteres lá que, se estivessem presentes junto com o 2-AG, mesmo sem se ligar a receptor canabinoide, influenciariam a inibição do AMP cíclico pelo 2-AG, ou seja, seriam potencializadores pela simples presença deles ali na sinapse. Tá? E qual é a importância disso hoje em dia? Porque hoje em dia a gente tem uma grande guerra comercial relativa a cannabis medicinal, que opõe, de um lado, os defensores do canabidiol puro, né, do canabidiol purificado, das empresas que estão purificando o canabidiol e vendendo produtos à base somente de canabidiol, e as empresas que vendem os óleos de canabidiol, né, que têm todo o interesse em convencer as pessoas de que a planta é perfeita, é uma criação de Deus, e utilizar a planta, o extrato da planta inteiro, vai gerar mais benefícios terapêuticos, né? E, na realidade, isso é uma teoria muito interessante do ponto de vista farmacológico, mas não existe milagre, né? Tem que haver explicação para essa potencialização, se ela for real. Tá? É uma teoria não comprovada, tem várias controvérsias cercando, na verdade, o sistema endocannabinoide e o efeito entourage. Então, aqui, como eu sou neutro, né, eu vou botar aqui um artigo do Ethan Russo, que é um entusiasta, um dos maiores. Daqui a pouco eu não vou conseguir ver a tela, né? Que o Ethan Russo é um cara que estuda muito o efeito entourage, tem muita publicação sobre isso, né? E ele tem esse capítulo de livro aqui sobre o que a gente chama do intraentourage. Tá? O intraentourage é o seguinte, como os canabinoides influenciam uns aos outros e podem se influenciar de uma maneira virtuosa. Né? A gente sempre ouviu falar disso, o canabidiol contrabalança os efeitos maléficos do THC. Isso é uma grande bobagem, né? Porque o THC não é mal intencionado, nem o canabidiol bem intencionado. Na realidade, eles têm interações farmacodinâmicas e farmacocinéticas que fazem com que alguns efeitos se tornem mais ou menos proeminentes na mistura. Então, hoje em dia, a gente já está estudando esses outros fitocannabinoides aqui. É importante lembrar que na cannabis tem mais de 100, já beirando 150 canabinoides descritos, e a gente conhece alguns, né? THC, canabidiol, canabigerol, canabinol, canabicromeno, todos eles ainda em fase inicial de investigação sobre seus efeitos farmacológicos, né? O canabinol, Álvaro, que se interessa por sono, está sendo estudado
para isso, nessa indicação. Mas a maioria dos dados ainda é ou pré-clínico ou de modelos animais, tá bom? Então, aqui... Marcelo, só uma ressalva de caráter não científico. Gostei muito do título do trabalho do Ethan Russell. O que eu digo? Os Usual Suspects. Bring me the Usual Suspects. Isso aí é do Casablanca, né? E que foi depois reutilizado naquele filme de 1995, Os Suspeitos, né? Que era o filme com o Kevin Costner, o Kevin Spacey ganhou o Oscar. Round Up the Usual Suspects. Como o Kaiser Souza, né? O pessoal mais novo, né? Pô, filme 95, né? Era nem nascido e tal, filmaço, hein? Recomendo. Mas vamos lá. Aqui é outro artigo de um outro grupo de entusiastas do efeito entourage, tá? Já citando aqui os terpenos, tá bom? Então, aqui já é o interentourage, é a interação entre os canabinoides e os terpenos e o mirceno, que são outros componentes da planta, ok? Que são responsáveis, por exemplo, por cheiro, sabor, etc., e que também, teoricamente, são capazes de modular as sinapses, né? E ativar vias de sinalização, né? Por ação direta ou indireta em receptores canabinoides e influenciar aqui a expressão genética, o comportamento e por aí vai, tá bom? É uma belíssima teoria, estão estudando muito isso, mas não dá ainda para cravar que é algo decisivo, né? Porque tem muita controvérsia e alguns estudos até que são utilizados como argumento, né? Porque se você for controlar epilepsia com óleo de cannabis, você usa menos dose do que com canabidiol puro. Isso é uma prova, etc. Quando você tira os confundidores, no final das contas, muitas vezes não há significado estatístico. Tá bom? Então, conclusão aqui sobre os terpenos, né? Entusiastas, tá? Mais pesquisas são aconselháveis para ver o valor da adição de terpenos ao tratamento com canabidiol, com ou sem THC adicionado, em benefício de pacientes que sofrem de depressão, ansiedade ou transtorno bipolar, tá bom? Então, terpeno ainda não tem prova de ação na psiquiatria. Então, eles entendem que possuem importantes efeitos biológicos e esse é um conceito novo que traz muitas dificuldades para testar em situações naturais. Dificuldade para testar não é justificativa para não fazê-lo, tá bom? Então, desculpem. Aqui eles vão se repetir, né? São combinações inovadoras entre terpenos e canabinoides que não foram consideradas anteriormente na pesquisa científica existente, né? E aí falam de efeitos deletérios de antidepressivo estabilizador do humor para pacientes que não respondem ou não são aderentes ao tratamento convencional, que nós vamos ver que pacientes resistentes são a única indicação de uso de cannabis medicinal hoje em dia, né? Na realidade. E agora aqui tem o antagonista, né? O cara que é totalmente contrário ao efeito entourage, que é o Peter Colgan, que é um cara lá de Denver, né? Que fala exatamente que o efeito comitiva é um rebranding ou uma renomeação comumente invocada e vagamente definida da polifarmácia da cannabis, né? Literatura injustificadamente otimista em relação aos benefícios e comumente traduzida em alegações infundadas de marketing. Faltam dados clínicos convincentes para apoiar a noção de um efeito entourage como um fenômeno confiável que seja preditivo de desfechos benéficos. Tá bom? Então, tem controvérsia, e aí ele fala, mais uma vez, de mensagem publicitária, né? Apesar de invocações do entourage como amplificador ou potencializador de benefício e mitigador de efeitos adversos, a polifarmácia da cannabis pode, em muitos casos,
ser melhor enquadrada como detrimental à sua utilidade terapêutica proposta. Então, ele pensa que é melhor estudar tudo, né? E compreender tudo e depois juntar o que for interessante juntar, porque é assim, o que o senso comum mandaria, né? A necessidade de descrições mais responsáveis e regulação significativa das alegações hipotéticas do benefício da cannabis terapêutica. Tratar a planta da cannabis como fonte de produtos farmacêuticos, em vez de como uma substância rigidamente controlada, será um bom primeiro passo em defesa da saúde pública. Tá? Então, isso aqui é o resumo do pensamento não sectário, né? Então, assim, ser crítico em relação aos dados que existem sobre cannabis medicinal não significa dizer que não se deve pesquisar esse sistema, tá? Pelo contrário, o sistema é fascinante, ele é extremamente importante e tem que ser, sim, pesquisado, compreendido e tornado efetivamente útil do ponto de vista terapêutico e não apenas do ponto de vista comercial, né? Sempre que você faz qualquer ressalva à cannabis medicinal, sempre tem uma série de acusações, proibicionista, ignorante, não conhece o sistema, não sei o quê. Então, vamos lá, vamos discutir o sistema, né? Para poder argumentar com base. Isso que é a principal vantagem. Então, vamos seguir adiante aqui, porque eu já estou estourando meu tempo, vou precisar da reposição. Quais os mecanismos de potencial utilidade do canabidiol na psiquiatria? Vou passar rapidamente sobre isso, né? Tem aqui um grupo muito profícuo, né? Muito prolífico também lá em Ribeirão Preto de pesquisa de cannabis, que é o grupo que era o grupo do Elisaldo Carlini, que morreu, né? Hoje em dia o principal pesquisador é o CRIPA e o Francisco Guimarães é um escudeiro dele, digamos assim, ele que não me ouça, né? Mas, na verdade, tem um pouquinho menos de destaque. Então, qual é a proposta aqui? Mesma coisa, né? Interação do canabidiol com os receptores que a gente já viu, né? TRPV, GPR, 5-HT1A, proliferador de peroxoma, né? E inibição da amida hidrolase de ácidos graxos, aumentando a anandamida, levando a neurogênese hipocampal, a melhora da plasticidade sináptica e diminuindo a reatividade glial. Tá bom? Então, essa aqui é basicamente o que a gente acredita que possa ser o caminho para se entender os potenciais efeitos benéficos, né, ainda não demonstrados, do canabidiol em enfermidades psiquiátricas. Mas os próprios pesquisadores dizem que mais pesquisas são necessárias, né? Então, vamos lá. Mesmo o pessoal aqui, né, Francisco Guimarães, já com o pessoal de Nottingham também, mostrando aqui a regulação da emoção e do processamento emocional das memórias. E o que a gente vê aqui em vários estudos, a maioria desses estudos aqui é de brasileiros, tá? Zuard, Cripa também. O que se vê é o seguinte, um efeito ansiolítico, não é? Às vezes subjetivo, às vezes mensurado, às vezes induzido por THC, né? E aí a gente vê aqui alguns mecanismos estudados sobre fluxo sanguíneo cerebral e outros não testados, mas similares ao agonista de receptor 5-HT1A, ipsapirona, ou seja, parte do mecanismo de ação do canabidiol é igual à buspirona, tá? E parte é igual aos benzodiazepínicos também, embora tenha muito mais coisa. Então, vamos lá. E aqui, olha que interessante, né? Aqui são 2 artigos do grupo do CRIPA, né? O primeiro, esse artigo 57 aqui, mostrando as alterações de fluxo sanguíneo cerebral em controles, né? E também em pacientes com transtorno de ansiedade social. Tá? Então, existe uma diferença no metabolismo cerebral dos pacientes controles e dos que têm fobia cerebral, que é afetada pelo canabidiol. Então, é uma prova de conceito interessante, mas é um estudo
pré-clínico. Mais uma vez aqui, né, Zuardi, Cripa, Guimarães, os 3 mosqueteiros aí do canabidiol lá de Ribeirão, que chegam à seguinte conclusão numa meta-análise que eles publicaram em 2018. O uso experimental e clínico do canabidiol, que não produz efeito subjetivo tipo da maconha, induzido pelo THC, mostrou claramente propriedades ansiolíticas, antiepiléticas e antipsicóticas, entre outros efeitos, né? Desde a década de 70, tem artigos mostrando potenciais efeitos terapêuticos e novas investigações melhoraram a compreensão, etc. No entanto, surgiram novas perguntas sobre as possibilidades do canabidiol e seus análogos sintéticos que estão atualmente em investigação, tais como segurança e dose precisa para cada transtorno. Portanto, ensaios clínicos mais controlados com populações neuropsiquiátricas diferentes e maiores devem trazer importantes respostas no futuro próximo e apoiar a translação dos achados de pesquisa para o ambiente clínico. Tá bom? Então, mais uma vez, promissor demais, mas ainda nada além de promissor. Tá bom? Falamos de evidência pré-clínica. Vamos ver aqui uma revisão de evidência clínica do Sarres e do Joseph Fer, que são grandes produtores aí de revisões sistemáticas, né? E a conclusão é que atualmente as evidências são nascentes e fracas demais para recomendar intervenções à base de canabinoides para uma série de transtornos psiquiátricos. Embora encorajadora, a pesquisa está apenas começando a determinar se a cannabis ou seus componentes isolados podem ou não ser eficazes para esta aplicação, e os médicos precisam estar atentos a várias considerações de segurança. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente continua. O papel neuroprotetor do sistema endocannabinoide, objeto de extensa pesquisa. Pesquisas pré-clínicas sugerem efeito modulatório em numerosos sintomas neurológicos, emocionais e psiquiátricos. Há evidências fracas de resultados benéficos de canabinoides em ansiedade, humor e distúrbios do sono. Tem muito interesse nessa indicação aqui, no substituto de substâncias psicoativas, mas, em alguns casos, há desenvolvimento de psicose e comprometimento cognitivo. Então, vamos lá. Evidências que sustentam o uso da cannabis em transtornos psiquiátricos são insuficientes e de baixa qualidade ainda. Novas pesquisas translacionais são necessárias para entender a farmacodinâmica em humanos e estudos clínicos são necessários para avaliar os riscos e benefícios do uso da cannabis, tá bom? Eu detesto ler slide, mas é só para fidelidade aos autores aqui, que é uma coisa importante, né? Um tema que pode ser polêmico, já que tem tanta publicidade, tanta propaganda de efeitos, na verdade, que não tem evidências que o sustentem, ok? Então, quais os medicamentos, aqui ficou quais, né? Coisa horrível. Quais os medicamentos que, à base de cannabis ou canabinoides sintéticos existentes, são esses daqui, tá? No mundo inteiro. Medicamento, tá, gente? Então, o que existe é isso aqui. Marinol e Sativex, Cesamet, Epidiolex. Então, a gente vê aqui THC sintético, THC com canabidiol, canabidiol puro, ok? E tem a cannabis medicinal nos lugares que a consideram assim. Vamos lá. Então, qual é o primeiro? Nabiximols, é o Mevatil, né? A gente tem aqui no Brasil. Tem uma diferença muito pequena entre canabidiol e THC na composição. A indicação dele é tratamento como adjuvante da espasticidade moderada a grave da esclerose múltipla, tá? Então, é inalado e é um medicamento muito caro e com um mercado muito restrito. Epidiolex a gente não tem aqui, está liberado para importar, mas não tem aqui. É indicado para tratar convulsões nas síndromes de Lennox-Gastaut, Dravet ou complexo da esclerose tuberosa em pacientes com 1 ano ou mais. Nabilona é o THC sintético, dronabinol também THC sintético, basicamente
quimioterapia, né, com náusea e vômito, e anorexia associada à perda de peso em pacientes com AIDS. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: desses medicamentos, se nós formos ver, só o Epidiolex é 100% canabidiol. Né? Então, a demonização do THC não é uma coisa muito inteligente, porque o que tem mais evidência de efeito terapêutico até hoje é THC, como nós acabamos de ver. Questões regulatórias. Então, de agora até o final, vou falar para vocês sobre regulação aqui no Brasil. Acho que é muito interessante, inclusive, para quem trabalha com gestão. Ok? Vamos lá. Qual a situação regulatória dos produtos de cannabis no Brasil? Tudo começou aqui em dezembro de 2019 com a resolução 327, né, da diretoria colegiada da Anvisa. Vamos ver o que diz essa resolução aqui. Tem uns highlights, né? Então, primeira coisa, não podem constar na rotulagem, embalagem, folheto informativo. Eu sei com o Álvaro disso, não tem bula, tá? Tem folheto informativo de produtos de cannabis, né? Não são medicamentos. Designações, nome geográfico, símbolo, seguro, desenho, ou qualquer indicação que possibilite interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, composição, qualidade, etc. Outro dia a gente recebeu uma propaganda com Papai Noel vestido de verde, né? Uma folha de maconha na touca. Termos medicamento, não pode, não é medicamento à base de cannabis, produto à base de cannabis, tá? Remédio fitoterápico, suplemento natural ou qualquer outro que tenha semelhança com estes, tá? Não é fitoterápico pelas exigências da RDC 26 de 2014 da Anvisa também. Qualquer indicação quanto à destinação de uso, especialmente incluindo alegações terapêuticas ou medicinais de forma direta ou indireta, como é feito na propaganda. Tá? Então, o que não pode constar na rotulagem, embalagem e folheto informativo é feito à vontade na propaganda, porque essas empresas não têm compliance, né? E isso é uma coisa muito estranha que a gente vê aí. Na embalagem deve ter o seguinte: nome do produto, derivado vegetal ou fitofármacos à base de cannabis, né? Frase, produto à base de cannabis aqui, que é importante. Este produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa. Voltaremos a esse tema mais adiante. Tá? Esse produto deve ser usado só conforme a orientação médica. Olha que beleza, não tem eficácia e segurança avaliada, mas pode usar por orientação médica, né? Muito legal. Advertências devem incluir efeitos adversos, interações medicamentosas ou alimentares, ou com exames laboratoriais quando conhecidas. Olha que legal. Tem alguma coisa disso aqui no folheto informativo de produto à base de cannabis? Não, né? A gente vai voltar a isso um pouquinho mais na frente também. E aí continua o paradoxo maravilhoso aqui. Ó. Venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção de receita, pode causar dependência física ou psíquica, etc. Não substitui o uso de medicamentos registrados, há incertezas quanto à segurança a longo prazo. E aqui, olha só que legal que também que a propaganda não fala. O uso do produto é admitido quando há uma condição clínica definida em que outras opções de tratamento estiverem esgotadas e que dados científicos sugiram, tá errado, tempo verbal aqui, que a cannabis pode ser eficaz. Tá bom? Então, legal. Está sendo divulgado isso aqui? Eu acho difícil, né? Deve ter na embalagem, talvez, algo semelhante a isso aqui. Né? Então, outra coisa importante. Produtos de cannabis devem ser prescritos em condições clínicas de ausência de alternativas terapêuticas em conformidade com os princípios da ética médica. Né? Então, todo mundo que está prescrevendo aí para ansiedade, para depressão, para sono, documentou que os seus pacientes esgotaram as alternativas terapêuticas convencionais? Provavelmente não, né? Então, o médico prescritor, vou começar a pular aqui, que é interessante, é isso aqui. A indicação e forma de uso dos produtos são de responsabilidade do médico assistente. E o médico assistente é responsável por um produto que a Anvisa
reconhece não ter prova de eficácia e segurança, né? E aqui é uma coisa muito interessante, né? Também ninguém fala, né? Paciente ou seu representante legal deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido que tem que ficar no prontuário, tá? Ninguém fala disso aqui porque não precisa para comprar. Esse tipo de termo de consentimento aqui não é necessário para a compra, mas ele tem que estar no prontuário, senão, em caso de processo, o médico pode ser cobrado. Tá? A gente vai ver depois o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o que não é medicamento, não é fitoterápico, não é remédio, tem que ser prescrito com receita azul ou amarela. Olha que interessante, né? Mais um paradoxo da Anvisa aqui. E aqui o termo de consentimento livre e esclarecido, que o paciente assina, não é? De acordo com a informação do médico, estão esgotadas ou são ineficazes as opções disponíveis no mercado brasileiro. Uma afirmativa ousada, né? E aí o resto é blá, 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 né? Médico responsável, etc. E vamos lá. E aí temos a RDC 335, de 24 de janeiro de 2020, né? Foi publicada em 27, que define os procedimentos para a importação. Vamos lá, artigo 17 dessa aqui é maravilhosa. Prescrição realizada pelo profissional, solicitação de autorização pelo paciente ou seu responsável para importar, né? Representam a ciência e o aceite por ambos da ausência de comprovação da qualidade, da segurança e da eficácia dos produtos importados, bem como pelos eventos adversos que podem ocorrer, sendo o profissional prescritor e o paciente ou seu responsável legal totalmente responsáveis pelo uso do produto. Tá? Importante ler isso, né? Antes de prescrever, porque isso aqui não está em nenhuma matéria publicitária. E é muito, para mim, é muito bizarro que a Anvisa exija isso aqui do médico, né, que prescreva para uma substância que eles consideram que não tem eficácia, segurança, tolerabilidade e qualidade comprovadas, né? E aí a RDC mais recente, a 570, aqui de outubro de 2021, que facilita a importação, e o que é mais interessante, explica para o bom leitor por que nós somos assediados diariamente por uma mensagem publicitária sufocante desses produtos. Quantos produtos vocês acham que têm registrados para serem importados diretamente? Produtos à base de cannabis. Quem se arrisca a chutar, doutor Álvaro? Não tenho a menor intimidade. 210. 210, tá? Tem 7 registrados no Brasil, com registro provisório, e 200 com a importação autorizada. Ok? Então, muito complexo, né? Muito complicado isso. Ok? E aí, a gente tem aqui a resolução, a nota técnica que segue a resolução 570, na qual tem a lista desses 200 aqui. Quem quiser conferir, pode pegar a RDC 570 e a nota técnica 37 e vai achar a lista lá de mais de 210, acho que são 211 compostos que podem ser importados. Ou seja, a concorrência é cruel, né? E o que consta aqui na RDC? Na verdade, na nota técnica, desculpe. Cabe esclarecer que os produtos aqui listados foram analisados pela Anvisa unicamente no que diz respeito a critérios mínimos de regularidade, ou seja, se tem alvará, né, do estabelecimento produtor e distribuidor junto à autoridade competente de seu país de origem para atividade de produção, distribuição e comercialização, tá? Como determina o artigo 4º da RDC 335/2020. Ressalta-se que se trata de produtos sem registro na Anvisa, que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliada pela agência. Ok?
Importação autorizada de forma excepcional para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada, etc., etc., etc. Então, nós estamos prescrevendo por nossa conta e risco com o ônus total da responsabilidade. Tá bom? Para finalizar aqui, regulatório Brasil, parecer da Conitec, Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS, que avaliou a incorporação do canabidiol, então canabidiol de marca, de uma empresa do Paraná, para o tratamento da epilepsia, que é uma das indicações aprovadas para o Epidiolex, por exemplo, nos Estados Unidos. O que a Conitec concluiu é que não há dados que tornem o custo-benefício favorável para a incorporação do canabidiol no SUS, nem para tratar a epilepsia refratária. Ok? Fala, Sérgio. Sérgio? Eu? Tá com a mãozinha, cara? Ih, rapaz, levantei errado, desculpa. Mandou uma mãozinha aí? Então vamos embora. Baixei a mão, perdão. Vamos lá para... E aqui eu tenho um artigo aqui de 2020, né, sobre as preocupações na Grã-Bretanha sobre a qualidade desses produtos aqui over the counter, né, que não são medicamentos lá. Lá tem a mesma discussão que tem aqui, que a MHRA, que é a Medicine and Health Regulatory Agency, eu acho, alguma coisa assim, acha que tudo que é canabidiol, etc., tinha que ser medicamento e tinha que fazer desenvolvimento da fase 1 até a fase 4, né? E tem esses produtos OTC que têm uma qualidade, uma concentração de princípios muito variável, ok? Então, aqui eu tenho, só para já finalizar, no NHS britânico, essa questão, né, de que cannabis medicinal e os óleos de cannabis têm qualidade e conteúdo desconhecido, né, e com isso não tem indicação de uso. E na FDA, que a gente ouve muito, nos Estados Unidos todo mundo usa cannabis medicinal, usa porque compra no posto, né? Ou numa clínica médica lá que o cara vai dar uma certificação, uma recomendação, porque a FDA proíbe a prescrição de produto à base de cannabis. O médico que prescrever perde o registro, então ele só pode recomendar ou certificar. Então, embora tenha legislações estaduais que permitam a aquisição e o uso, você não pode prescrever porque a regulação da prática médica é federal, ok? E não pode voar também com o seu canabidiol, porque a FAA, lá da Federal Aviation Agency, não permite. Para finalizar aqui, comparação, canabidiol e epidiolex, informações para prescrição. Folheto informativo do canabidiol, modelo Anvisa, tem 2 páginas, tá? Bula do Epidiolex da FDA, 30 páginas, é uma ótima leitura, inclusive, tá? E tem algumas advertências aqui. Risco de lesão hepatocelular, recomendação de dosagem de TGO ou AST, TGP ou ALT e bilirrubina total antes do início do tratamento, com 3 a 6 meses de tratamento, bem como por ocasião de ajuste de dose, interações medicamentosas com inibidores e indutores de 3A4 e 2C19 como substrato de várias UGTs e enzimas P450, precauções na gravidez e risco de suicídio. Então, a gente está tendo uma experiência aqui muito pouco prudente, né, com a comercialização desses produtos sem os avisos pertinentes. Aqui é o meu último slide que eu recebi aqui do Dr. Hemp, muito interessante, né? Vocês podem ver aqui todas as indicações da cannabis medicinal no Brasil, segundo este site aqui, e ousam, inclusive, falar de alguns outros canabinoides que não THC e canabidiol, né, já como relacionados a essas supostas indicações. Tá bom? Então, era isso. Agradeço aí a paciência, acho que eu estourei aí uns 15 a 20 minutinhos, mesmo contando as interrupções de perguntas.
mas eu espero que tenha sido esclarecedor para quem está sendo exposto a essa mensagem publicitária. E a intenção não é ter nenhum tipo de preconceito, etc., quanto ao sistema endocannabinoide, quanto aos fitocannabinoides. Acho que são instrumentos muito importantes para a pesquisa no momento e serão instrumentos muito relevantes na terapêutica em alguns anos. Então, estou à disposição aí para debate e perguntas. Maravilha, Levato, muito obrigado, viu, pela apresentação completíssima, né? Eu acho muito interessante que seja dessa forma, porque pelo menos eu, depois vou passar a palavra para você, Álvaro, tá bom, rapidinho, mas pelo menos eu, quando sou exposto, né, a conteúdo, né, desse tipo de medicação, não é que eles não falem sobre, né, mas assim, existe um desejo de esconder um pouco ou não trazer exatamente essas questões duvidosas, né, que você está trazendo aí com relação à segurança e a uma eficácia mais evidente, né? Existem, de repente, evidências com um nível de confiabilidade não tão grande, mas ainda carece, né, de estudos mais maiores e mais multicêntricos, né, e com metodologia mais uniforme, vamos dizer assim. Eu acho que a gente não tem isso, né? E eu queria, antes de passar para o Álvaro rapidinho, deixar só uma pergunta, que seria se tem algum, nesse momento, existe algum estudo clínico de fase 2 ou de fase 3 com alguma molécula já destilada para transtornos mentais, algum transtorno mental que seja uma depressão, um transtorno ansioso, alguma coisa assim? Na verdade, se você falar de componentes isolados da planta, tem com canabidiol, tem com THC, fase 1, fase 2, até, desculpa que eu acabei indo para frente aqui, até a fase 3, né, tem, com resultados bem modestos na realidade. Agora, o que tem de interessante, que eu acho de fase 1, é exatamente com esses inibidores de enzimas de degradação, né? De FAA e monacilglicerol lipase, etc. Já tem estudo fase 1 rolando. Inclusive, teve um na França que teve efeitos colaterais neurológicos que levaram à interrupção, etc. Mas sempre nessa vertente aí, né? Na verdade, é o seguinte, se você for ver, se você considerar, por exemplo, síndrome do X frágil, uma alteração psiquiátrica, tem agora um canabidiol em gel que está em fast track na FDA para ser aprovado. Tá? É um laboratório chamado Zinerba, então o nome é Zigel. O gel da Zinerba é um canabidiol em gel que, teoricamente, para os americanos, driblaria a possibilidade de ser reconvertido em THC no estômago. Eles têm esse medo lá, porque lá eles têm pavor de THC, né? A agência central, pelo menos. E eu acho que eu tenho certeza absoluta que tem pelo menos 2 a 3 compostos de inibidores de amido hidrolase de ácidos graxos e um de monacilglicerol lipase em estudo em indicações psiquiátricas, em fase 1, fase 2. Tá? Legal. O que significa anos à frente para chegar, a não ser que consiga fast track na FDA, o que não está sendo muito difícil atualmente. Né? O que está em fast track na FDA é o Zigel, é o gel de canabidiol sintético ainda, né? O canabidiol sintético, que está sendo produzido também, ou está prestes a ser comercializado, por essa mesma empresa do Paraná que tentou incluir o canabidiol deles no SUS, né? Na Conitec. Perfeito. Álvaro, quer fazer comentários aí sobre a palestra, acrescentar alguma coisa que você tenha achado interessante? Sim, gostaria muito até, Sérgio. Em primeiro lugar, parabéns para o Marcelo, o que aconteceu o que a gente esperava, né? Uma apresentação brilhante, profunda, de um assunto que pouquíssima ou raras pessoas têm o conhecimento que o Marcelo tem disso, que é um profundo estudioso desses aspectos íntimos, diria,
da farmacologia. E é verdade. Então, da farmacologia. Exatamente. A maioria muito do que se vê fica ali naquela superficialidade, né, daquela a profundidade do pires de leite, mas você vai lá no profundo, na intimidade mesmo, né, dos mecanismos de ação e de funcionamento, né, das drogas ou até das substâncias endógenas aí, como você apresentou. Agora, eu queria em primeiro lugar, essa questão da ciência, né? A ciência não é uma coisa simples. A ciência ela vai evoluindo muito devagar. Quando você falou assim, isso já tem muito tempo, em 1996 foi ontem, cara. 1996 foi ontem. Então, a evolução ela é muito lenta. Agora, tem dois trabalhos aí, se eu pudesse colocar assim, dois pratos da balança. Dois papers aí que você colocou, que eu gostei muito. Um foi aquele do russo, do Gatan Russo, né, em que ele teria a favor, né, aquele do Usual Suspects, e o outro foi aquele do Kogan, em que ele coloca, né, como uma oposição ao efeito entourage, o que ele chamou de hodgepodge. Hodgepodge seria um saco de gatos, né? É uma coisa cheia de... Você não sabe o que está funcionando ali. Exatamente. Então, então esse hodgepodge aí que ele falou me chamou a atenção, porque é exatamente isso que você falou a propósito de que tem essa corrente que acha que tem que se usar, por exemplo, a planta inteira, como você disse, né? Eu acho que isso não há precedente na história da farmacologia, mesmo contando os fitoterápicos, que você coma a planta inteira para ter a ação de uma substância. Você pega a erva de São João, você pega qualquer outra substância fitoterápica, não é o caso, eu sei, mas estou fazendo uma comparação mal feita, em que você tem que isolar um composto do hodgepodge, né? Tem que tirar um gato do saco, isolar, ver se é aquele gato que funciona, e, na maioria das vezes, para você não ficar preso a essas questões dessa dosagem, né, errática, e quando se usa um composto vegetal, você sintetizar, fazer uma síntese, né, química daquele composto. Né? Aquele medicamento que se usava, eu vi que a Ângela Bastos está aí, ela conhece essa história, um medicamento que se usava para hipertensão, que era a partir de um veneno de cobra, né, foi até desenvolvido aqui no Brasil por um médico muito antigo aí, o Dr. João Campos. Ninguém tomava o veneno da cobra, você tirava o componente ativo do veneno da cobra e desenvolvia com uma substância antihipertensiva. Então, era uma cobra da Ilha da Queimada Grande. Então, você não come a cobra, você não come o veneno da cobra, você tira uma substância dali e depois sintetiza. Sim. Então, acho que o principal, eu acho que é isso. Né? O principal é que você tem que ter, né, qual é a substância ativa para aquele teu alvo terapêutico. Você deu aí uma dezena de alvos terapêuticos. Aquele comentário que eu fiz lá, interrompendo você, até indevidamente talvez, de que é uma coisa muito simples, né? Como é que com o 1, o 2 e o 2AG você age numa quantidade enorme, né, de receptores, de estruturas, não é um neurotransmissor, é pré-sináptica, pós-sináptica, é intracelular, tem ligado no lisossoma, tem ligado na mitocôndria, é uma simplicidade que se transforma numa complexidade enorme. Então, isso não é realmente para ser feito, né, de qualquer maneira. Mas, principalmente, esse raciocínio a partir desses dois estudos, né, o Russo e o Kogan, que me chamaram muita atenção. Eu achei muito interessante isso, porque mostra como é que é o caminho da ciência, né, como é o caminho que se faz e o caminho que se pode fazer, mas que você não sei se você pode chamar de método científico. Né? E outra coisa é essa, né? Fica, literalmente, para usar a palavra, um termo bem popular, cai no lombo do médico. Exatamente. Né? A Anvisa tirou o corpo fora, né? O produtor, né, do medicamento, que é lá fora, falou que estava ali o que ele... que nem jogo do bicho. Valeu, estava escrito ali, valeu aquilo, mas, frente ao teu paciente, a responsabilidade é sua, única e exclusivamente sua. O estranho é exatamente isso, né? É exatamente isso, Alevato e Álvaro.
essa miscelânea, essa ambivalência, né? É um produto que ainda não é desenvolvido, né, e autorizado, né, a ser chamado de medicação, mas só pode ser prescrito por médico. Né? Então, assim, não dá para entender Mas não é remédio, viu, Sérgio? Mas não é né? remédio. Mas não é Hã? medicamento. Não é Não medicamento, mas só o médico mas prescreve. tem que ser Não é prescrito por medicamento, mas médico. tem que ser receita A. Exatamente. Não é Qual é o medicamento, mas tem que ser racional por receita trás B. Não é disso? medicamento, mas a Exatamente. responsabilidade é sua. Exatamente. Mas Né? eu acho que tem uma resposta simples aí, que é o seguinte: é comércio. Porque, na realidade, é o seguinte: qual é a justificativa da Anvisa? Nós só liberamos para condições documentadamente refratárias ao tratamento convencional. Né? Algum representante de empresas de cannabis fala isso para vocês no consultório, que é só para usar em caso resistente? Óbvio que não, né? Eles dão um modelinho de receituário pronto para você preencher ou copiar. Então, tem essa questão comercial e com aquela coisa que a gente brinca, né? É a venda do produto inacabado, cara. Se eu vou sintetizar um fármaco para ter retorno, se tiver daqui a 10 anos, por que eu vou arriscar perder dinheiro se eu posso criar um factoide, né, político de uma coisa natural, etc., bacana, com um viés político, de empoderamento da população, que vai plantar e fazer o seu próprio óleo, não sei o quê. Muito mais sedutor esse discurso, né? Deixa eu responder aqui a pergunta aqui do Daniel Contarini, meu amigo. Essa aqui é fácil, hein? No momento atual, você usaria canabidiol para tratamento psiquiátrico? Obrigado pelo elogio também, que tem depois. Não, não usaria, não prescrevo, não recebo, só estudo. Estou só perdendo tempo e dinheiro, porque não dou aula para eles, não faço treinamento, não faço evento, só estudo. O sistema do canabinoide, para mim, é uma das minhas diversões de estudar atualmente, mas não tem, na minha opinião, não tem nenhum motivo para usar, a não ser em casos refratários e naquelas indicações raríssimas que a gente já enumerou, tá bom? Marta Gerck, também, nossa residente lá na Marinha. A pergunta dela é um pouquinho mais longa aqui. Levando em consideração que as moléculas do canabidiol e THC foram identificadas em 63 e 64, e tendo em vista que, invariavelmente, o olhar da ciência acaba sendo atravessado por questões políticas e sociais, por que só agora os estudos se voltaram para o entendimento da ação dessas moléculas? Exatamente por elas serem proscritas, né? Isso aí certamente dificultou demais a pesquisa, né? E acho que essa é a grande divergência que eu tenho com muita gente que tem posições contrárias à cannabis medicinal, que eu acho que tem que se fazer pesquisa exaustivamente, né? Já passou do tempo, inclusive, de investir nesse tipo de pesquisa. Então, as pessoas falam, vamos plantar canabidiol para transformar o Brasil numa potência na farmacologia. Plantar canabidiol não, plantar maconha. Beleza, vamos plantar maconha, mas vamos desenvolver fármacos a partir disso, né? Eu acho que isso é que faria agregar valor, né? Biotecnologia, química fina, não uma prescrição indiscriminada com uma miríade louca de indicações igual essa que a gente está vendo aqui nesse slide. Né? Marcelo, acho que nessa via aí da pesquisa, né, a gente sabe como é, né? Alguns de nós sabem como é a questão da pesquisa de uma molécula, né? Você pode levar 10 anos, $1 bilhão e chegar no final e dizer, não era. Não funcionou. É risco. Então, para não correr o risco, então, por que não dá logo o que for? Mas não pode ser assim, né? Tem que ter, como você falou, a pesquisa. Agora, a pesquisa ela pode ser feita da maneira mais precisa possível, né? E chegar no final e dizer não separou do placebo, não, né? Os efeitos colaterais foram piores. Quantos medicamentos não são retirados depois de lançados? Né? O que depois, na fase 4, né? Na fase 5, como eu costumo dizer... Né? Exato. Falar de canabidiol, de canabinoide, é Rimonabam. Tem aqui outra pergunta do Márcio G. Obrigado pelo elogio também. Como você avalia a decisão do CFM de aprovar o uso compassivo do canabidiol para a epilepsia refratária? Acho correto.
né? O uso compassivo é o correto. Se você tentou todo o tratamento e não funcionou, vamos tentar alguma outra coisa. Agora, a questão é a seguinte, o canabidiol não funciona em epilepsia por milagre, né? Ele funciona primeiro porque ele é um modulador alostérico positivo de receptor GABA-A, igual aos benzodiazepínicos, né? Então, ele tem um mecanismo de ação que justifica isso. E outra maneira dele funcionar é inibindo a metabolização do clobazam, que normalmente é usado em associação com ele, tá bom? Então, ele inibe a metabolização do clobazam e você tem um booster ali de 2 benzos, digamos assim, vamos chamar o canabidiol de benzo, vou me matar aqui daqui a pouco, mas de 2 moduladores positivos GABA, mais correto, e aí você consegue reduzir a excitabilidade neuronal, né? Então, eu acho correto, acho compassivo, perfeito, nada contra. Agora, eu sou contra o seguinte, o cara tem ansiedade, chega no consultório do médico e, em vez de receber a prescrição de Rivotril e Buspirona, leva canabidiol. Eu brinco sempre com o Valentim Gentil, que é a associação de Buspirona e Rivotril mais cara que existe. R$2.000, uma prescrição que custaria 100, né? Se tanto. É isso aí. Uma coisa interessante para ilustrar, né, como eu trabalho muito com dependência química, existe um entusiasmo, né, por parte mesmo da população geral, mas eu vejo, de repente, um viés meu, né, pela minha própria clínica em si, dos pacientes que têm esse tipo de questão, querendo muito migrar para o uso de alguma medicação canabinóide, qualquer que seja ela, acreditando que, por ser mais próximo, de repente, da substância ilícita de escolha, né, ela vai poder oferecer para ele o benefício que ele quer, sem que ele tenha que abrir mão, vamos dizer assim, da conexão, né, com aquela substância, aquela molécula em si, né? Não há muita diferença na cabeça deles, né? Se com nada funciona, dependência química é uma coisa muito complexa, comportamental, tem que ter abordagens de diversas esferas, né? Mas a esperança de que uma molécula venha e resolva, né? Ainda principalmente algo parecido com o que ele usa, né? Esse mito, né? Tá bem fixo assim na cabeça desses pacientes e eu vejo às vezes eles quase que exigindo, né? Que eu me posicione, né? Em relação por que não, né? Se tem tanta gente boa prescrevendo, né? Se tem tantos resultados positivos publicados, porque se você vai na internet você vê realmente muita coisa publicada. Eu não sou estudioso disso, eu não sei se a gente tem qual os modelos de estudo, né? Como é que isso foi produzido e tal, mas eu acredito que não tenha nada ainda muito consistente, como você bem falou, né? O que você acha disso? Isso é uma moda, né, Levata, assim, resumindo. Se a questão é a seguinte, tem muita coisa publicada, mas muita coisa de má qualidade, mesmo o que é de má qualidade, é inconclusivo, tá? Porque ninguém vai afirmar que tem dados definitivos de eficácia, segurança, etc. Então, essa questão de substituição de substâncias ilícitas é uma vertente que tem sido muito estudada nos Estados Unidos, substituir opioide, por exemplo, etc. E óbvio que tem todo um glamour, né, daquelas coisas que a gente brinca, é natural, não sei o que, tem até um certo charme da contracultura dos anos 60, né? Na verdade, a humanidade anda em círculos, né? E agora nós vamos assistir ao próximo renascimento, vai ser dos psicodélicos para tratamento psiquiátrico, né? Ou seja, depois de quase 40 anos de profissão, eu vou ver indução de psicose sendo terapêutica, né? Indução de e nós vamos ver isso, né? É a ressurreição do Timothy Leary, né? Estamos voltando à contracultura. Então, tem essa coisa midiática, muito, muito forte, né? Muito dinheiro envolvido, muita publicidade, muita mídia e muito lucro, né? Infelizmente, eu acredito até que tenha muita gente que prescreva com boas intenções, né? Embora de boas intenções o inferno esteja cheio, mas por desconhecimento, por vulnerabilidade à mensagem
publicitária, etc., mas, infelizmente, não há dados que apoiem a prescrição fora de casos muito raros. Casos muito raros e poucas indicações não levam nenhum produto a sucesso comercial, né? Então, esse é o problema, basicamente. Então, é massacre publicitário o tempo todo e campanha na mídia, né? Publicidade nos consultórios e campanha na mídia. Isso que eles estão fazendo. Sérgio, essa questão que você levantou do paciente, né, com dependência à cannabis e que busca um produto relacionado, né, o THC ou canabidiol, eu acho que a resposta disso a resposta está no sistema de recompensa, né? Para manter o sistema de recompensa ativado, né, com a mesma substância. Em última instância, seria isso, né? Eu acho que tem um erro conceitual aí, que é o seguinte: se você usa, por exemplo, cannabis recreacionalmente e o teu sistema de recompensa é ativado pela descarga de dopamina induzida pelo THC, não adianta você dar o canabidiol na expectativa de que você vá tamponar essa relevância, né? Não é bupropiona com cigarro, né? Que você tem aqui a dopamina da bupropiona, então a dopamina do cigarro não vai chegar lá. Então, não vai ter relevância, não vai ter saliência para fazer o cara manter o craving ali. Então, eu acho que tem um erro conceitual dos pacientes, mas que também tudo isso, cara, é fomentado pela publicidade, né? Fomentado pela publicidade. Os caras, não, vi na Fátima Bernardes, que canabidiol é maravilhoso, foi o doutor Fulaninho, foi lá e chorou abraçado com o paciente, não tem essas coisas, viu no Fantástico, tal. Então, e os caras têm espaço, e a gente não tem, entendeu? Quem está falando de forma neutra não tem espaço. Eu já tive vários convites para entrevista sobre canabidiol e psicodélicos, por exemplo, que quando eu conversei com o jornalista, o convite foi desfeito, né? Até porque eu falei com o cara, olha só, eu acho que a tua pauta é contrário do que eu vou falar, então, cara, não vamos perder tempo. Eu acho, pessoal, que uma coisa assim, não estou encerrando o evento, mas uma coisa que me ficou, né, bem clara, né, que a gente tem que tomar assim como uma diretriz a partir disso que foi apresentado e do resto que a gente já sabia também, porque o Marcelo aprofundou e que essa pressão aí social que existe, eu acho que a gente não deve pensar que tem dois lados da questão, né, que tem quem é contra e quem é a favor. Né? Não pode ter torcida por medicamento. Exatamente. Né? Não pode ter torcida. Você tem que ter um medicamento que funciona, comprovadamente funciona. Né? Você não tomaria, Marcelo, um antidepressivo, não porque você não vai ficar deprimido nunca, mas você não tomaria um anti-inflamatório que não tivesse um estudo, né, que regulasse o uso dele. Você não tomaria um anti-inflamatório que não tivesse 2 ensaios duplo cego randomizados com N grande, você não tomaria e não prescreveria. Então, o que eu quero mostrar é isso, não tem dois lados da questão, tem um lado da questão. O lado da questão é o lado da ciência. Né? É desenvolver a droga, fazer a pesquisa, fazer os estudos clínicos, aquelas fases todas, e colocar no mercado a partir disso aí. Não é porque eu sou contra, nem porque eu sou a favor. Né? Eu não sou contra a fluoxetina, eu não sou a favor da olanzapina, não. Aquilo ali é um medicamento, querendo eu ou não, aquilo ali vai funcionar de alguma maneira em algum paciente. Sim, e você vai escolher de acordo exatamente. com o quadro do paciente. Exatamente, não porque eu gosto da caixinha do medicamento. Eu estava pensando exatamente isso hoje de tarde, cara. Não pode haver maniqueísmo, né? Mas, na verdade, o que... Na ciência, não. Eu já participei de um evento do Cremerge sobre esse tema aqui, foi uma coisa dantesca, assim, porque o chat era só xingamento, entendeu? O maior elogio que fizeram para a gente foi babaca, não sei o quê. Então, é difícil você combater esse tipo de retórica, né? De maniqueísmo. Não, porque é contra
é contra a liberação da maconha. Eu não estou nem aí se vão liberar maconha em recreação, não ou não. Tá? Por mais politicamente incorreto que seja falar isso, não me interessa. Não é minha área de interesse. Eu tenho interesse na farmacologia. Exatamente, a questão é essa. E a minha opinião é essa. Quem não discordar não precisa me atacar pessoalmente, né, me imputando intenções malignas. Pode atacar os meus argumentos. Essa é a maneira de se discutir cientificamente, né? Exatamente. Pessoal, Só tem, se esse é isso, né? Perdão, Sérgio. Perdão, eu vou ser só o chato aqui que vai ter que parar aqui, viu, Álvaro Elebate? Me desculpe, é porque assim, tá tarde. A gente passou bastante aqui. É óbvio que isso é uma discussão que não tem final. Se a gente for ficar aqui, não embora, né? Assim, isso é gostoso de fazer, né? Na verdade, uma oportunidade. Ter essa conjunção de pessoas, de cabeças pensantes, né? E tirando dúvida e incitando aí que a gente reflita e desenvolva um racional, como vocês estão falando, né? Mais próximo das evidências. Eu acho que trabalhar com evidência é a melhor maneira para trabalhar em saúde, seja qual for. Né? Sem também reificar a evidência, né? Porque existe a clínica. Né? Exatamente. A clínica nem sempre valida, né? Valida a evidência. Então, essa é outra questão. Mas eu agradeço demais. Então, já que estou encerrando, né? Agradeço a todo mundo aí que teve a paciência de acompanhar. Agradeço os elogios que mandaram aqui pelo chat também. Agradeço muito meu amigo Álvaro ter nos acompanhado aí nessa aventura. Sérgio aí pela coragem, né? Eduardo deve estar assistindo aí também, a Arli e o Flávio que nos apoiaram aí também no evento. E estou pronto para próximas aí. Se quiser outras rodadas, cara, a gente faz sobre esse tema, aprofundando alguns pontos aí, dissecando cada sessão dessas. Tá bom? Acho que é legal e acho que tem uma parte assim, que talvez seja a mais fácil, mas é a mais perigosa para a nossa prática, que é a parte regulatória, que a gente não lê. Entendeu? Esse que é a mensagem assim, que eu também gostaria de dizer, é que tem que ler a legislação para escapar das armadilhas. É isso aí. Eu também gostaria de agradecer, Sérgio, a você que convidou, o Marcelo, pela participação, né, por ter participado aí com vocês. É sempre um prazer, né, trabalhar com vocês, com o Marcelo, que já é meu companheiro aí dividimos o palco, vamos dizer assim, várias vezes já, e também aí com você, Sérgio, com a Revitalis, eu agradeço a oportunidade, né, me sinto honrado pelo convite. Que bom, muito obrigado, gente. Vamos continuar tentando trazer aqui para esse fórum sempre críticas e reflexões pertinentes aí às nossas práticas diárias, né, que sejam importantes para que a gente consiga brigar pelo melhor tratamento sempre, né? Assim, sempre pelo melhor tratamento do nosso paciente. Isso é o que a Revitalis faz como proposta. Eu tenho certeza que vocês também estão nesse tipo de mentalidade e de propósito. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos mais uma vez. Boa noite. E mês que vem, se Deus quiser, estamos de novo aí, tá bom? Com outro tema do interesse de vocês. Isso aí. Obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Beijo. Obrigadão, viu?